Até os dias de hoje, a humanidade extraiu cerca de 205 mil toneladas de ouro ao longo da história, o que equivale a encher 4 piscinas olímpicas com ouro puro. Para conseguir isso, milhões de toneladas de rochas e terra foram processadas, transformando-as em lingotes dourados e brilhantes que acabam em enormes cofres de máxima segurança. Mas como realmente funciona a indústria do ouro? Hoje, em Assim Se Faz, Assim Funciona, nós te levamos ao coração dessa mega indústria do ouro. Então, inscreva-se, deixe o like no vídeo e fique até o final, porque este processo vai te fascinar. Há 4 bilhões e 600 milhões de anos, a Terra era uma esfera de rocha derretida, que foi atingida por meteoritos que traziam metais preciosos do espaço. Esses impactos deixaram ouro enterrado na crosta, mas a história não termina aí. Grande parte do ouro que extraímos hoje se formou dentro do próprio planeta. Fluidos quentes, como rios subterrâneos a mais de 300 graus Celsius, transportaram ouro dissolvido das profundezas para fendas nas rochas, onde ele esfriou e se solidificou em veios de quartzo, ou se dispersou em depósitos mais difusos. Esses processos geológicos que levaram milhões de anos criaram os jazimentos que buscamos hoje. No século XIX, a corrida do ouro na Califórnia desencadeou uma competição frenética que transformou tanto a mineração quanto a sociedade. Tudo começou quando James Marshall encontrou pepitas de ouro no rio American, em 1848. A notícia se espalhou rapidamente, atraindo cerca de 300 mil pessoas de todo o mundo para a Califórnia. Esses 49ers, chamados assim pelo ano de 1849, o ano do auge da febre do ouro, eram pessoas que usavam ferramentas simples e técnicas baseadas na paciência e no trabalho manual. O método mais comum era a bateia, onde os mineradores enchiam uma panela de metal com areia e cascalho dos rios, submergiam-na na água e a agitavam para que as partículas mais pesadas, como o ouro, se acomodassem no fundo. Esse processo era lento. Um minerador podia passar horas para obter apenas alguns gramas de ouro, e só funcionava em rios ou córregos onde o ouro aluvionar era visível. As pepitas grandes eram raras. O típico eram grãos pequenos, de 1 a 5 milímetros, que exigiam um olhar treinado para distingui-los da areia. Outra técnica era a lavagem com canaletas, onde os mineradores construíam canais de madeira, pelos quais corria água misturada com terra. As partículas de ouro mais pesadas ficavam presas em ripas ou tecidos colocados no fundo. Esse método permitia processar mais material, mas ainda era limitado. Uma equipe de 3 ou 4 pessoas conseguia manusear apenas algumas toneladas de terra por dia, comparado às milhões de toneladas que uma mina moderna movimenta. Para depósitos mais profundos, os mineradores cavavam poços ou túneis rasos, usando picaretas, pás e carrinhos de mão. No entanto, sem explosivos modernos nem maquinário, eles só conseguiam chegar a cerca de 20 metros abaixo da superfície. A extração era perigosa, desabamentos eram comuns, e a falta de ventilação deixava o ar nos túneis sufocante. Além disso, os mineradores dependiam de lamparinas a óleo ou velas, o que aumentava o risco de incêndios. O impacto ambiental dessas práticas era significativo, embora menos documentado do que hoje. A lavagem de terras removia sedimentos que turvavam os rios, afetando a vida aquática. Em alguns casos, os mineradores usavam mercúrio para separar o ouro, misturando-o com o lodo para formar uma amálgama. O mercúrio, que depois era queimado, liberava vapores tóxicos e contaminava a água, um problema que persistiu por décadas. Apesar de sua simplicidade, a febre do ouro foi produtiva. Em 12 anos, a Califórnia produziu cerca de 600 toneladas de ouro, avaliadas em cerca de 12 milhões de dólares da época, equivalentes a 400 milhões hoje. No entanto, os mineradores não sabiam que estavam sobre depósitos muito maiores, como os do Carlin Trend, que exigem tecnologia moderna para serem explorados. Mas como é o processo atualmente para extrair centenas de toneladas de ouro? Antes de continuar, você precisa saber que ainda restam cerca de 53 mil toneladas de ouro em reservas, muitas delas em forma de partículas tão pequenas que só podem ser vistas com um microscópio. Incrível, não é? Inscreva-se e deixe o like se esse dado te surpreendeu. Agora sim, vamos conhecer o processo dentro de uma gigantesca mina de ouro. Encontrar ouro hoje é muito diferente dos dias da febre do ouro. Em vez de pepitas reluzentes, o ouro se esconde em grãos microscópicos, às vezes de apenas 5 micrômetros, incrustados em rochas sedimentares ou vulcânicas. Um dos lugares mais ricos é o Carlin Trend, no nordeste de Nevada, que produz cerca de 130 toneladas de ouro por ano, quase 75% da produção americana. Operado por empresas como a Barrick Gold e a Newmont, esse jazimento é uma mega indústria em si mesmo. Para localizar o ouro, os geólogos usam ferramentas que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Helicópteros equipados com sensores sobrevoam o terreno a baixa altitude, enviando sinais que detectam minerais relacionados ao ouro, como a pirita, a profundidades de centenas de metros.
Cada voo pode cobrir 100 km² e custa cerca de US$ 500 mil. Além disso, eles coletam amostras de solo e as analisam em laboratórios para encontrar vestígios de elementos como arsênio ou antimônio, que servem como pistas da presença de ouro. Também utilizam imagens de satélite que mostram detalhes do terreno, como mudanças na cor da rocha, para decidir onde procurar. Mas encontrar ouro é apenas o começo. De cada 1000 lugares explorados, somente um se transforma em uma mina rentável. Uma campanha de exploração pode levar de 5 a 10 anos e custar dezenas de milhões de dólares. Os geólogos perfuram poços de teste, às vezes com 1000 metros de profundidade, para retirar amostras de rocha. Os resultados são analisados com equipamentos capazes de detectar ouro em concentrações de 1 parte por trilhão. Esse processo, lento e caro, requer paciência e um investimento inicial que pode ultrapassar dezenas de milhões de dólares antes mesmo de remover a primeira rocha. Quando um jazimento é confirmado, começa o trabalho pesado. No Carlin Trend, o ouro é extraído de 2 maneiras. Em minas a céu aberto, que criam crateras de até 150 metros de largura e 700 metros de profundidade, e também por meio de túneis, que formam uma rede de mais de 100 km a 600 metros abaixo da superfície. Os túneis são um mundo à parte, com temperaturas acima de 50 graus Celsius e alta umidade. Eles necessitam de sistemas de ventilação que movem ar suficiente para encher um estádio por hora, usando tanta eletricidade quanto uma cidade pequena. O processo começa com perfurações profundas. Máquinas com brocas especiais perfuram a rocha milhares de metros para baixo, criando buracos onde são colocados explosivos feitos de uma mistura de fertilizante e combustível. Todos os dias, cerca de 1.200 toneladas de explosivos são detonadas, quebrando 1 milhão de toneladas de rocha em segundos. Mas o ouro é escasso. 1 tonelada de rocha contém, em média, apenas de 2 a 6 gramas, menos do que o peso de um clipe de papel. Para produzir um lingote de 25 quilos, é preciso processar cerca de 15 mil toneladas, um esforço que explica por que uma mina pode custar bilhões de dólares para ser construída e operada. As máquinas são impressionantes. As pás mecânicas levantam toneladas de rocha em um único movimento, como se estivessem recolhendo um caminhão inteiro. Os caminhões que transportam a rocha, com capacidade para 400 toneladas, são tão grandes que seus pneus medem 4 metros. Uma frota de 20 caminhões pode mover 120 mil toneladas por dia, trabalhando em ciclos de 10 minutos entre carregar e descarregar. Tudo é sincronizado. Se um caminhão atrasa 1 hora, a mina pode perder milhares de dólares em produção. Se até agora você está gostando de conhecer como funciona a indústria da mineração, inscreva-se e deixe o like, e vamos continuar aprendendo sobre ela. Assim que a rocha sai da mina, começa um processo cuidadoso para separar o ouro. A rocha viaja por esteiras transportadoras, que podem se estender por vários quilômetros até uma planta de processamento. Lá, ela entra em uma máquina chamada moinho de bolas, onde esferas de aço do tamanho de um melão trituram a rocha até transformá-la em um pó fino, mais suave do que a areia da praia. Essa etapa usa tanta energia quanto uma fábrica inteira, porque o pó precisa ser extremamente fino para que o ouro seja mais fácil de extrair. O pó é misturado com água, formando uma lama espessa que é despejada em tanques grandes, com cerca de 12 metros de altura. Aqui, adiciona-se uma solução com uma quantidade mínima de cianeto, uma substância que dissolve o ouro sem afetar outros minerais. Esse processo, que dura entre 1 e 2 dias, é controlado com muito cuidado. O cianeto é usado em concentrações baixas e é reciclado quase totalmente para proteger o meio ambiente. O ouro dissolvido se adere a pedaços de carvão especial, que funcionam como esponjas que capturam apenas o que é valioso. Depois, o carvão é lavado com uma solução quente para liberar o ouro. Para retirá-lo completamente, utiliza-se um processo elétrico chamado eletrólise, no qual o ouro se acumula em placas de metal, formando camadas brilhantes que são recolhidas após alguns dias. Se o ouro vem de rochas mais complexas, como as das minas subterrâneas, ele é tratado de forma diferente. A rocha é aquecida a 240 graus Celsius em tanques especiais com oxigênio puro, quebrando sua estrutura para que o ouro fique livre. Essa etapa é como cozinhar sob pressão, usando tanta energia quanto uma planta industrial e produzindo ácido que é neutralizado cuidadosamente para não prejudicar o ambiente. O ouro que sai desses processos ainda não está pronto para o mercado. Ele é levado a um forno que alcança 1.400 graus Celsius, onde se derrete e é despejado em moldes para formar lingotes. Esses lingotes, chamados de doré, têm uma pureza de 90% e pesam entre 25 e 30 quilos, com um valor de mais de 2,3 milhões de dólares cada um. Cada lingote representa semanas de trabalho e um cuidado enorme para não perder nem 1 grama, porque até mesmo uma perda de 1% pode custar milhares de dólares.
Os lingotes doré viajam para uma refinaria, onde são purificados até se tornarem 100% ouro puro. Na refinaria, utiliza-se uma combinação de gases e eletricidade para eliminar impurezas como prata ou cobre. Por exemplo, um método injeta gás em alta temperatura para separar os metais indesejados, enquanto o outro usa eletricidade para refinar o ouro até que ele brilhe perfeitamente. O lingote final, polido e marcado com seu peso, pureza e número de série, atende aos padrões internacionais e está pronto para bancos, joalherias ou fábricas de tecnologia. O ouro não termina apenas em colares ou anéis, que utilizam metade de todo o ouro produzido. Ele também está em coisas que você usa todos os dias, como seu telefone ou computador, porque o ouro é um dos melhores condutores de eletricidade. Na medicina, é usado em implantes ou tratamentos, porque não reage com o corpo. Em 2024, o mundo consumiu cerca de 4.900 toneladas de ouro, e os bancos centrais compraram 1.200 toneladas para guardar como reserva, porque o ouro continua sendo uma forma segura de proteger o dinheiro. Muitos lingotes terminam em cofres, como o da Reserva Federal de Nova York, escondido 25 metros abaixo das ruas de Manhattan. Construído em 1924, esse cofre guarda 6.400 toneladas de ouro, o suficiente para encher várias piscinas, e pertence a dezenas de países que confiam em sua segurança. Com portas de 90 toneladas, paredes de concreto espessas e sistemas de segurança como câmeras e sensores, é praticamente impossível entrar sem permissão. Mover o ouro até o cofre é uma operação séria. Caminhões blindados protegidos por guardas armados seguem rotas secretas para transportar os lingotes. Uma vez dentro, cada lingote é pesado em uma balança tão precisa que detecta diferenças de menos de 1 grama e fica guardado em células separadas por país. Nos anos 70, esse cofre tinha ainda mais ouro, cerca de 12.700 toneladas. Mas hoje continua sendo o maior depósito de ouro monetário do mundo, com um valor de aproximadamente 470 milhões de dólares. Todos os anos tudo é revisado com tanto detalhe que o processo pode levar semanas. Agora, quando você pensar em um lingote de ouro, saberá o imenso trabalho que existe por trás dele. Anos de busca, máquinas gigantes, processos cuidadosos e milhares de pessoas trabalhando juntas. E assim se faz, e assim funciona a extração de ouro em grande escala. O que você achou do processo? E se você tivesse a possibilidade de ter um lingote de ouro nas mãos, o que faria com ele? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever para não perder o nosso próximo vídeo.